paz de Cristo habite o seu coração. Que a paz de Cristo seja o árbitro na sua vida hoje, neste momento, em nome de Jesus. Amém? Quero te convidar para meditar comigo em Daniel, profeta Daniel, capítulo 10 e versículo 11. Vamos ler comigo? Capítulo 10 de Daniel e versículo 11. Sabe, eu gostaria que você refletisse um pouquinho. Quando você tem orado, quando você tem buscado ao Senhor em oração, em súplica, intercessão, ação de graça, você percebe às vezes que a sua oração não é respondida ou não é atendida? Às vezes você pergunta ou é só eu que tenho esses questionamentos comigo mesmo? Às vezes não é nem questionar Deus, né? Mas, sabe, as esperas às vezes. E vamos entender um pouquinho sobre isto. Diz assim a palavra: E me disse Daniel, homem muito desejado, está atento às palavras que te vou dizer, e levanta-te sobre os teus pés, porque eis que te sou enviado. E falando ele comigo esta palavra, eu estava tremendo. Daniel, ele era um servo do Senhor, né? Todos conhecem a trajetória de Daniel, o homem que foi jogado na cova de leão. Um homem que orava 3 vezes por dia e fazia isso de forma proposital e de janelas abertas, não importava com quem olhava, com quem via, com quem assistia, e ele fazia isso porque dava de frente para Jerusalém. Então os judeus tinham o costume de fazer essas orações e honrar, né, o templo por conta da questão da presença do Senhor. Quantas das vezes vamos a vigílias, vamos a montes, né, vamos a cultos, e gostamos de estar em lugares em que mais pessoas, né, têm o mesmo propósito, de busca, né, de estar ali e receber, né, a presença de Deus. E quem chegou nesse lugar em Deus sabe do que eu estou falando e sabe o valor que isso tem. Sabe que é muito bom. Os verdadeiros adoradores, eles o adoram em espírito e em verdade, né? E o Pai procura por esses adoradores, aqueles que o adorem em espírito e em verdade. E por quê? Deve ser em espírito e em verdade? Porque Deus é um espírito. Porque Deus não é como nós humanos. Embora se ele queira se apresentar, e a gente sabe que isso acontece porque ele é onisciente, onipresente, onipotente, ele é soberano, então depende da vontade dele no momento, né, como apareceu para Moisés, enfim. Mas se vamos a Deus é em espírito, se buscamos a Deus é em espírito e em verdade, porque quem pode enganar Deus? Às vezes enganamos o nosso próximo, mas a Deus ninguém consegue enganar, porque ele conhece e ele sonda todas as coisas. E buscamos da forma mais verdadeira, assim, na palavra. Eu oro, Senhor, fale comigo. Eu preciso te ouvir, preciso de um conselho, preciso entender como está a minha situação diante do Senhor, né? O que o Senhor tem para mim comunicar. E aí você começa a meditar na palavra, aplicar a palavra na sua vida e pedir discernimento, entendimento, compreensão, e o Senhor vai ministrando através do teu espírito a palavra. E a palavra, que é como uma água, vai nos purificando, nos limpando, nos abastecendo do que o céu tem para nós. E sempre coisas boas. Mas aqui vamos falar de Daniel. Daniel aqui, ele estava atemorizado, tremendo, desmaiado, porque ele tinha tido uma visão celestial, né? Um anjo do Senhor se apresenta a ele. E depois um anjo mais forte. E os príncipes. E ele, o contexto aqui, ele tinha tido uma visão e ele orou para que entendesse essa visão. Para que entendesse
de forma completa, plena, porque ele era um profeta e ele precisava dar vazão para essa profecia. Mas ele primeiro, né? Ele aqui, Jesus deixou esse comportamento. Primeiro Jesus, antes de escolher os seus discípulos, ele foi orar. Ele se reservou em um lugar particular com Deus, em um lugar especial com Deus, em um lugar de busca e de presença constante, para depois ele, com os comandos, ele ir escolher os seus discípulos. Ministrar e fazer a mesma coisa, para a viagem, enfim. Um cristão que quer prosperidade e viver propósito, esse é o comportamento que ele precisa ter. E Daniel se privou por 21 dias, 3 semanas, de não comer manjares. É o famoso jejum de Daniel, né? Ele se privou de todos os banquetes, de todos os manjares que a sua alma poderia desejar, comendo só apenas do básico, de legumes. Ele viveu esse jejum de legumes, se consagrando, se preparando em oração, em jejum, em consagração, em um tempo bem longo, para receber o testemunho completo, para poder ministrar a profecia com segurança, com firmeza e não errar em nada. Então é como se você estivesse escondendo a palavra do Senhor, como o Salmo 119:11 diz, no bom lugar, né, que na tua mente, no teu coração, para não errar diante de Deus. Ou seja, para não proferir nenhuma palavra de mentira, nenhuma palavra que não tivesse peso e que fosse cumprir. Porque a palavra de Deus, ela não volta vazia e ela produz não mas 100 por 1. E o tema que eu daria nessa mensagem é o quê? Por que as esperas? E por que as demoras das respostas da sua oração? Por que as esperas e as demoras das respostas da minha oração? E muitas das vezes de uma palavra já profética proferida pela própria boca de Deus, que é a palavra. E aqui Daniel deixou bem claro. E o anjo teve uma guerra ferrenha nos ambientes celestiais, né? E ele lutou ali, e eles não estavam conseguindo vencer, por conta dos principados, por conta dos demônios, por conta das forças malignas, que não estava deixando ele trazer a resposta da oração de Daniel. Daniel mesmo se consagrando, Daniel mesmo se desviando do pecado, Daniel mesmo orando e se preparando, Daniel, proposital, intencional, buscando da forma certa, da forma correta e tendo a convicção do que estava fazendo, tendo testemunho interior, sabendo que não estava fazendo pelas suas próprias forças, na sua arrogância, na sua prepotência, mas ainda assim, a resposta dele não vinha. E quando os discípulos questionaram Jesus, por que os discípulos de João e todo judeu jejuam e os teus discípulos não jejuam? E ele disse, por acaso estarão tristes o filho da boda enquanto o noivo está próximo? Mas haverá um dia em que o noivo será tirado e aí sim eles jejuarão. Porque o jejum, ele nos blinda. O jejum, ele nos consagra. O jejum, ele leva nós a espiritualizar de uma tal forma a qual matamos ainda mais a nossa carne e nos aproximamos ainda mais de Deus. Pouca oração, eu costumo dizer, pouco poder. Bastante oração, muito poder. Né? É assim que funciona. É assim que funciona o Evangelho, é assim que funciona Cristo em nossas vidas. E Daniel fazendo certo, cumprindo os princípios, preceitos, mandamentos, ainda assim, ele não tinha a tua resposta. E olha que ele estava vivendo um propósito, não era uma situação pessoal, embora ele precisava do pessoal, mas ele tinha que transmitir, ou seja, ele tinha uma missão sacerdotal de transmitir, profeticamente, a palavra e o ensinamento do que ia acontecer para aquele povo. E ele fazia isso de forma responsável, fazia isso de forma correta. Mas a resposta não vinha, e por 21 dias não veio, e no 24º dia esse anjo apareceu. E aí
revelou a ele o porquê não tinha vindo. Mas Deus, não é forte nem poderoso e nem especial e nem eloquente as nossas orações. Mas poderoso é o Deus que responde a oração. Poderoso é o Deus que responde ainda que seja 3 palavras. Como Davi ali naquela em Ziclac, onde o teu próprio povo que chorou longamente, de forma, sabe, a esgotar suas próprias forças de chorar, porque viu ali aquela destruição em massa. E queriam apredejar Davi. E Davi fez a oração mais simples. Senhor, eu devo persegui-lo? Senhor, eu vou achá-lo, eu vou encontrá-lo? E Deus responde ele prontamente. Você vai encontrar e ainda vai vencer a guerra. Vai trazer os despojos de tudo isso. E Davi foi confiante, ele resolveu animar no Senhor teu Deus, porque a circunstância era carrancuda, a circunstância não estava para peixe, como diz aí o nosso ditado, a situação estava muito difícil, ele não tinha ninguém, o próprio povo dele queria apredejá-lo porque estavam feridos, e ele tinha, porque chorar com os que choram e alegrar com aqueles que se alegram. Então existe situação que você não tem que chegar na pessoa e falar, ô fulano, acredita em Deus, creia em Deus. Tem hora que você tem que abraçar e falar, eu estou com você. Ou tem hora que você não tem que falar nada, tem que ficar quieto. E só ali tentar, ser empático com a dor do teu próximo, com a dor da tua próxima e ser verdadeiro. O amor ele une perfeitamente todas as coisas. O amor cobre multidão de pecado. O amor, ele perdoa, ele resgata. O amor é Deus. Deus é amor. Mas ali, diante dessa visão desse anjo, diante da visão desse príncipe, diante da visão do Senhor, diante de toda a glória, não tem outro jeito. Você se prostra e você já não tem força em si próprio. Mas o Consolador, aqui no versículo 16, o consolou e deu força, e ele ouviu toda ali a instrução. E aí ele entendeu o porquê da resposta, da demora da resposta. Porque houve a batalha, mas Deus que ouve as orações, que ouve a minha oração, que ouve a sua oração e que tem poder, quando ele viu que ali estava a situação difícil, nas regiões celestiais, e o seu próprio anjo, mesmo com poderio de anjo, de arcanjo, não estava vencendo, ele mandou um anjo mais forte, que era Miguel, e deu a ordem, vá lá e resolve a situação. E ele foi lá e resolveu a situação, entregou a resposta para Daniel, e tudo se resolveu. Mas, para que você entenda, para que eu entenda, que muitas das vezes as nossas orações demoras, claro que não são simplesmente essas questões. Às vezes quebramos princípios, como na promessa de Abraão e Sara, que demorou por muitos anos a promessa cumprir, mas cumpriu. E ele tentou ajudar Deus ali, arrumou um grande problema, para gerações. Sofremos de acordo com a quebra desse princípio, mas Deus não falhou com a tua palavra. Abraão e Sara, perto dos 100 anos, com as regras, ou seja, com impossibilidade, ele mostrou que era Deus e cumpriu com a promessa e gerou Isaac. Então, o que Deus te prometeu, o testemunho interno, a palavra que foi liberada para a sua vida, Deus manda te dizer, vai cumprir, vai acontecer. Não quebre o princípio, não se desvie do caminho, seja perseverante, mantenha a sua fé, acreditando sem duvidar, com a fé inabalável, e pode acreditar, esse Deus é fiel, esse Deus cumpre. Ainda que nas mansões celestiais, ainda que tenha anjos que sejam fortes, poderosos, poderosíssimos, da qual um anjo só matou, quantos ali? 170 mil soldados, no exército assírio. Mas às vezes esses anjos sofrem batalhas e ferrenhas batalhas para te entregar a tua bênção. Mas o Deus que ouve a oração, se você não quebrar princípio, se você não cair para o pecado, se você não desanimar, se você continuar perseverante, acredite, ele vai enviar um anjo mais forte, e o anjo mais forte ainda não conseguiu resolver a batalha, ele enviou outro, e aí não resolveu, ele enviou outro, e ainda não resolveu, aí ele vai levantar do teu trono, aleluia,
e ele vai se colocar de pé. E quando ele se coloca de pé, as montanhas se abalam. Sabe, as rochas, vira tudo planície. Os morros se derretem, porque ele é a voz de trovão. Aleluia! E ele monta na asa do querubim, e ele sai voando. Aí não tem potestade, não tem demônio, não tem inimigo. Como Martim Lutero, o diabo ele é um cachorro bravo, um pitbull na coleira de Deus. Então, fica com essa palavra e entenda, se você tem uma palavra, se você tem uma profecia, se você tem uma ordem divina, vai acontecer no tempo certo, no tempo de Deus, tá? Às vezes vai demorar um pouquinho mais por conta das batalhas. Às vezes vai ter que vir um anjo, outro anjo, arcanjo, um querubim, ou até o próprio Deus. Mas ainda que se for preciso, porque ele te amou de tal maneira, de forma loucamente, e ele não vai te deixar por nada. É a palavra de Deus que fala para mim, porque eu tenho promessa, e eu vou viver as minhas promessas, porque eu acredito nesse Deus, que é fiel, que é justo, que é santo, e 3 vezes santo. Santo, 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 3 vezes santo. E na autoridade do nome de Jesus, receba essa palavra e se anime no Senhor teu Deus, porque até aqui ele te ajudou. E sobre o pouco, ele vai te colocar no muito, no nome e na autoridade do nome de Jesus. Shalom!